Deus abençoe você e sua vida. Obrigado pelo carinho. Professora, você era da cidade de Bom Jesus e jamais eu poderia deixar de fazer essa pergunta, antes de eu chamar esse comercial aqui. Você terminou sua residência agora, né, se eu não me engano, né? Você pretende manter a sua atuação aqui ou você pretende manter em Bom Jesus? Porque Bom Jesus hoje se tornou, pode dizer que dos últimos, principalmente 3 anos para cá, né? Se eu não posso errar tanto o dado assim, mas principalmente também do período pós-pandêmico para cá, né? E no período da pandemia, Bom Jesus, por mais que algumas pessoas tinham esse receio, aqui em Itaperuna, as pessoas, não sei se lá vocês tinham essa dimensão, mas aqui em Itaperuna as pessoas brincavam assim, vou Bom Jesus, vou morrer, mas é muito pelo contrário. Eu, como profissional de saúde, entendo que quando a pessoa ia transferir para o Bom Jesus, é que ele estava indo para o local que tinha condição de tratar ele, cuidar dele. Era a última esperança de vida dele, era Bom Jesus. Porque hoje, o Hospital de Bom Jesus, a gente tem que ser real. Ele é um hospital que está com uma estrutura formidável, gigantesca da saúde. É um exemplo hoje, pode dizer, quase que todo o nosso estado, né? Então, o Hospital de Bom Jesus recebe paciente todo, pode dizer que o Brasil hoje, né, cara? Pelas especializações, os profissionais que estão e a estrutura. Você pretende ficar aqui ou você pretende atuar dentro de Bom Jesus? Então, assim, eu sou muito grata à cidade de Itaperuna, aos itaperunenses, assim, eu fiz minha vida toda profissional, praticamente foi dentro de Itaperuna, né? E, nossa, eu fiz muitas amizades, enfim, então eu sou muito grata, porque tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui foi graças a Itaperuna, né? Eu fiz minha vida toda aqui, mas eu sou de Bom Jesus, sou natural de Bom Jesus e meu marido mora em Bom Jesus. Então, acho que chegou uma fase em que eu tô cansada, né, de ficar nesse vai e volta, né? É puxado. É puxado, é cansativo. E eu acho também que hoje eu tenho uma outra visão da vida. Por muitos anos da minha vida, eu estive sempre muito envolvida com as questões de trabalho. E, por alguns momentos, isso custou um pouco minha saúde. Por mais que a gente às vezes não queira parar ou não queira enxergar, às vezes a saúde ela cobra. E eu tive crises de ansiedade, eu tive crises de pânico durante a minha jornada, né? Eu precisei fazer tratamento, precisei voltar a fazer terapia. Então, acho que hoje, quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, mas uma coisa que eu tenho sempre em mente é que nada vale a saúde da gente. Sim. Nada é melhor que a saúde da gente. Então, hoje eu estou buscando mais, eu continuo em Itaperuna, né? Porque eu tenho serviço aqui, né? Eu trabalho aqui, trabalho com serviço de home care, mas eu tenho buscado a estar mais em casa, né? A estar mais próximo do meu marido, a ter momentos em que eu posso ir em casa almoçar, porque tem 10 anos que eu não sei o que é isso. Que eu não sei o que é almoçar com meu marido, que eu não sei, às vezes, o que é tomar um café da manhã com ele. Porque ou eu ia para Bom Jesus e acordava 5 horas da manhã para estar aqui cedo, e às vezes ele não estava nem acordado. Então, tem praticamente 10 anos que eu não sei o que é isso. E aí hoje, olhando para trás, eu acho que o que eu busco mais são esses momentos com a minha família. A gente tem percebido também, até nas suas redes sociais, né, esse autocuidado com você mesmo, né? Todo dia vai cedo para uma academia, né? Isso é importante demais, você está no certíssimo. Ainda existe algum sonho na vida, Luciana? Claro, né? Quando a gente para de sonhar, eu falo que a gente morre, né? Caraca, a gente tem que isso ter é muito ilusão legal. na vida, né? Tenho vários sonhos ainda. Continuar estudando. Eu acho que quanto mais a gente estuda, a gente consegue fazer o melhor, independente da área que a gente esteja. A gente consegue fazer o melhor para o nosso paciente, a gente consegue fazer o melhor para a gente mesmo enquanto pessoa, né? A gente cresce muito, quanto mais a gente se desenvolve, tanto profissionalmente quanto como pessoa, né? A gente se torna uma pessoa melhor, a gente se torna uma pessoa mais... que começa a dar valor mais às coisas, às vezes, pequenas da vida, que às vezes a gente não olhava. Então, eu tenho muitos sonhos ainda, tem muitas coisas ainda que eu quero alcançar. Talvez não só profissionalmente, mas também como pessoa, sabe? De crescimento pessoal, de inteligência emocional, de dar mais valor às coisas que talvez eu tenha deixado de lado ao longo dessa minha caminhada, dessa minha formação profissional. E agora eu quero tentar resgatar mais isso. Tenho muitos sonhos. Existe algum medo na vida da Luciana? Claro, muitos medos, gente. Por exemplo, igual agora, terminei a cardiologia. Dá muito medo, né? Eu tô começando agora na área,
né? Começando agora consultório, começando agora com o meu Instagram profissional. Eu tenho vários medos. Ah, será que as pessoas vão gostar? Será que tá legal? Ai, meu Deus, será que eu vou ter paciente? Será que... Então, eu acho que o medo, ele faz parte da nossa vida e eu sinto muito medo, né? Só que eu tento não deixar esse medo me paralisar. E eu procuro também escutar pessoas que eu acho que são relevantes na minha vida. Então, eu sempre busco conselhos de pessoas que eu acho que realmente se importam comigo. Então, eu acho que é isso. Acho que o medo, ele existe. Nós somos seres humanos, né? E se a gente não tiver medo, acho que é isso. Eu tenho muitos medos, mas eu tento não deixá-los me paralisar. Como mulher, você não percebe grandes desafios na sociedade? Por mais que a mulher ganhou esse espaço no mercado, mas ainda existe esses desafios ainda? Você ainda percebe isso? Sim. Isso passou na sua carreira alguma vez já? Sim, percebo muito. Passei por isso, passei por preconceitos. Principalmente por ser mulher, principalmente pelo meu jeito, porque eu sou uma pessoa que não faço distinção por questão de condição social ou por classe social. Eu tento tratar todo mundo igual. A gente percebe isso. Não porque, porque você quer... Não, porque eu gosto realmente das pessoas e eu acho que hoje eu sou médica, mas foi porque Deus me deu uma condição, uma oportunidade. E eu não tenho essa visão de desmerecer a outra pessoa só porque ela não tem a mesma profissão que eu tenho. Talvez ela seja muito mais digna do que eu. Então, eu admiro as pessoas pela força que elas têm, por estar trabalhando ou não, mas é um ser humano e eu não sou melhor do que ninguém, né? Talvez eu tive só uma condição, Deus me deu uma condição de estudar e tudo mais. Talvez a outra pessoa não tenha tido essa condição, mas nem por isso eu sou melhor que ela, né? E assim, nós vamos morrer, a única certeza que a gente tem dessa vida é a morte. Algumas pessoas podem aceitar ou não, mas independente delas aceitarem ou não, é a única certeza que a gente tem nessa vida, né? E talvez o seu dinheiro vai, talvez, te comprar um caixão mais bonito, ou talvez quando você estiver lá no leito do hospital, talvez você consiga um leito mais bonito, um leito melhor, um hospital mais bonito, mas quando Deus fala que é a sua hora, não tem nada que vai fazer, seu dinheiro não vai poder comprar, aumentar, talvez você consiga aumentar aí uns dias, né, na sua vida, mas se Deus falar que a sua hora, chegou a sua hora. Então, eu acho que o que falta muitas vezes é a gente ter essa consciência, que todos nós somos iguais. Nossa. Tem uma pergunta também, uma das nossas últimas. No ano de 2021, eu falo que foi o meu maior desafio acadêmico da minha vida, no meu TCC. E eu tive que fazer eu brinco, foi igual aquele filme Deus Não Está Morto. Eu tive que apresentar um artigo na Unig e estava na bancada grande, até companheiro de turma seu, e eu fui surpreendido até com uma resposta lá na hora, assim, uma das, para mim, maiores referências da enfermagem, que é até a Gisele Simas. É maravilhosa. Não era uma bancada fácil, imagina ela e Cristiano numa bancada só. E o grande desafio que eu tive no meu TCC foi provar a influência da religião em pacientes oncológicos, ou seja, pacientes que tinham fases terminais de câncer e que já haviam sido curados. E a gente conseguiu fazer um bate-papo muito legal e ela até me surpreendeu com uma experiência profissional que ela teve. Ela narra para mim que, na hora da apresentação ali, em concordância com tudo que eu havia apresentado, que acho que foi no Hospital São José do Avaí, que se eu não me engano, um paciente estava em fase terminal, era uma cirurgia de risco máximo, e entrava um padre, esse padre fez uma reza para aquele paciente e ele pegou tanta fé daquela reza que ele saiu curado daquela mesa cirúrgica. Você acredita, ainda, você como uma profissional, que sempre existiu esse grande desafio entre medicina e religião, medicina e fé, e foi para mim o maior desafio da minha vida. Imagina eu, um cara que sou professor em teologia, sou um ministro do evangelho há 14 anos, e também, ao mesmo tempo, um profissional da saúde, e às vezes as informações não cruzam. E você acredita na fé dentro da medicina? Claro que eu acredito, independente da religião da pessoa, né? Tem muitas coisas, gente, que a gente não consegue explicar, que a ciência não consegue explicar. E tem milagres que a gente vê acontecer todos os dias. Eu acho que às vezes a gente fica
se apegando a, igual agora, essa cientista, né, que está Que coisa linda. revolucionando a questão dos paraplégicos. Olha só, isso é um milagre. E às vezes eu acho que às vezes a gente se esquece nessa correria do dia a dia de observar os pequenos milagres que Deus faz a cada dia. E assim, tem inúmeras coisas dentro de hospital, com paciente grave, pacientes que a gente acha assim, nossa, eu acho que esse paciente não vai reabilitar, acho que esse paciente não vai conseguir sair, acho que esse paciente não vai conseguir sobreviver, tipo, humanamente falando. E aí a pessoa sai super bem, sem nenhuma sequela, e assim, você fez a mesma coisa para um outro paciente e ele não conseguiu. Então, eu acredito, tá? Eu tenho uma fé, eu sou cristã, então eu acredito que tem muitas coisas que a gente não explica e que são os mistérios de Deus mesmo. E é aquilo que eu te falei, eu acho que quando chega a nossa hora, eu acho que não tem muito para onde a gente correr, não. Sim, com certeza. Existe relatos de pessoas que dormiram sem um caso nenhum e amanheceram mortos, né? Sem problema, assim, realmente isso é um fato muito verídico mesmo. Professor, nossos últimos minutos, gostaria que você deixasse uma reflexão para as mulheres. Ah, será um prazer, né? Eu acho que a mulher, né? A beleza da vida. Se você me perguntasse hoje, Luciana, se você pudesse voltar, você queria se voltar como mulher ou como homem? Com certeza eu queria voltar como mulher, porque eu acho a mulher algo incrível. Acho que foi um projeto de Deus, realmente, a mulher. Admiro muito a força dessa mulher, essa mulher batalhadora, essa mulher que é mãe, mulher, esposa, profissional. Então, eu queria deixar uma reflexão para as mulheres, o seguinte: não se limitem ao que as pessoas acham ou que as pessoas determinam para você, né? Faça realmente o que você tem vontade. Faça o que realmente está no seu coração, porque nós temos uma força muito maior do que nós podemos imaginar e nós damos conta. E também não é nenhuma vergonha ou nenhuma fraqueza nós admitirmos também quando nós não damos conta, né? Eu acho que o grande equilíbrio da nossa vida é isso. Nós podemos sim ser fortes, ser guerreiras, mas também quando nós temos que pedir ajuda, eu acho que isso é a grande dádiva da vida. A gente reconhecer que há momentos em que a gente precisa de ajuda. Nossa, com certeza. Professora, quero te deixar uma gratidão do fundo do meu coração. Obrigado por tudo que você falando tem cabo hoje, municipal, e ponto que o nosso programa já está comprovado que até fora de outros países, pessoas têm conseguido assistir através do link e tal. Obrigado por tudo que você representa na minha vida. Eu tenho um carinho com cada professor meu, cara. Desde do colégio Emília Gasal Bussati, que fiquei lá na roça, indo para Itajara, depois o dos Buarque Nazaré, mais Niterói, depois o Venâncio, que é o Nicolau. Então eu não esqueço, cada professor, a contribuição de cada um de vocês na minha vida. Muito obrigado. E agora também eu quero deixar um acordo com você aqui, tá? Contrato assinado. Eu quero que você vire o parceiro do nosso programa, tá? Claro, vai estar sempre com a gente aqui. Eu preciso muito, cara. E a gente tem hoje a nossa advogada, que é a Luísa Dias, sempre vem aqui com todos os assuntos civis, de direito. Tem a nossa nutricionista, a Ellie, e você agora tá fechada com a gente, tá? Com certeza. A população agradece e precisa muito, cara. Muito obrigada. E eu, assim, só para finalizar aqui, queria agradecer. E, assim, para mim é um grande orgulho estar aqui hoje com o Irlan e ver também o profissional de excelência que ele se transformou, né? Hoje ele é um farmacêutico, né? Excelente profissional. Então, isso é muito gratificante também, saber que, de alguma forma, eu contribuí na formação dele. Obrigada. Muito obrigado, professor. Deus abençoe você e sua vida.